Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Como é que o Antônio preparou a aula dele hoje, deu aquela aula sobre o Espírito Santo de Deus? Como é que nós subimos aqui, ministramos um louvor, pensamos num texto? Como é que o pastor sobe aqui e fala? E não tem fórmula mágica, nós oramos pelo texto, pela palavra. A gente sempre pede ao Senhor, qual é o texto? Mas às vezes nessa busca a gente se confronta com o texto, é confrontado por ele. Eu não sei você, mas às vezes a gente briga com o texto, no bom sentido da palavra. Né? Aquele texto vai, volta, você fecha a Bíblia, aí você fala, não, vou pregar outra coisa, porque esse é difícil, e aí a gente volta, aí a gente ora, lê de novo, ora, lê de novo, ora, lê de novo, e aí o Senhor fala, isso aqui é para você, meu filho, então é isso que eu quero que você diga. E aí eu fiquei pensando nesse texto, né? A mensagem da cruz, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o final do capítulo. Por que isso, né? Por que essa palavra da mensagem da cruz? É o que nós cremos, é o que nós pregamos, é aquilo que nós falamos. E o mundo parece ser muito contrário quando você quer viver Jesus, você escuta algumas coisas que você... Talvez você até se sente penalizado pela pessoa ao dizer aquilo, mas nós ficamos pensando, eu estou aqui todo domingo e acabei de cantar que a minha vida tem que ser o padrão e o meu canto para adorá-lo, e eu venho aqui adorar esse Deus, eu venho aqui na igreja estar com os irmãos. Aí ficamos pensando, talvez para quê? Será que é isso mesmo? Eu não sei se alguém aqui já viveu esse questionamento, né, de fé, esse momento que você para pensar. E aí a gente se depara com esse texto. Às vezes a gente pensa na família, né? Criamos filhos crentes na igreja. E aí então você separa para o Senhor um dízimo, uma oferta. E eu cresci nesse meio, como muitos aqui. Em algum momento da vida, da carreira cristã, nos perguntamos, é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo? Eu estou no caminho certo? É isso? E aí você se depara com essas palavras. E ao mesmo tempo que ela te provoca, ela te confronta, ela te traz paz. Olha isso aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois isto está escrito. Isto está escrito lá em Isaías, capítulo 29, versículo 14. Transcrito aqui. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E aqui eu dou uma paradinha, daqui a pouco a gente continua. Nós temos aqui o que nós chamamos de tese e antítese, né? Ou paradoxo, podemos dizer assim. Porque a palavra aí nos fala de loucura e de sabedoria. E a Bíblia fala de escândalo, mas agora fala de poder. Então, o judeu pede sabedoria, pede sinal. Como é que um judeu precisa crer? É através de sinais. Lembra, por que Jesus fez tantos milagres em seu ministério? Porque todo o ministério do Senhor Jesus é em Israel e os judeus precisam de sinais para crer.
Lembra que Moisés, na sarça ardente, ali na conversa com o Senhor, ele pergunta: Senhor, mas como vão saber que eu sou enviado para tirar o povo do Egito? E o Senhor fala: olha, nós vamos fazer sinais no Egito. Nicodemos procura Jesus na calada da noite e diz: tu és mestre em Israel, o Senhor é profeta e ninguém faz os milagres, os sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. Então Nicodemos começa a ser chamado e tocado pelos sinais que Jesus fazia. Eu não sei vocês, mas tem alguns vídeos na internet, né, naquele canal famoso que eu não posso dizer o nome para não fazer merchan aqui, né, vai que eles resolvem me dar um ano de graça, né? Mas aquele canal ali nós temos um ministério chamado One for Israel, para Israel. E é muito bonito os testemunhos de judeus que se convertem. Alguns que foram tocados para evangelizar o povo judeu e muçulmanos que se converteram também. Tem vários testemunhos ali. Mas na maioria deles, eu assisti um ontem. A menina então passava por um grande problema, queria buscar Deus. Ela tentou de todas as alternativas, judia. E ela diz: Adonai, eu quero te conhecer porque eu não conheço o Deus de Israel. Aí de noite ela sonhou que um homem de barba, com talit é aquele paramento judaico, aquela roupa judaica, dizia para ela: vem para mim, vem para mim. E ela disse: eu tinha certeza que aquele homem que dizia no sonho, vem para mim, era Jesus. Ela falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou para Israel. Sai dos Estados Unidos, pega um avião, vai para Israel e disse: Senhor, eu estou aqui. E ela não sonhou mais. Não aconteceu nada em Israel. E ela falou: bom, acho que Deus não quer nada comigo, eu vou para o fundo. E ela foi para o fundo, até que foi acometida de um câncer. E ela ali, ela orava, ela tentava e nada. E ela fala: Senhor, eu quero te conhecer. E naquela mesma noite, o mesmo sonho vem para mim. Ela falou: aonde eu procuro? Conversando então com algumas pessoas, ela foi convidada para uma igreja e naquela noite ela recebeu Yeshua, o Senhor Jesus, como seu Salvador. Os judeus pedem sinais. É interessante como ele se revela assim para o povo judeu, mesmo nos dias de hoje. Bom, e os não judeus, e os gregos, né? Você não é judeu, você é grego, tá bom? Você já escutou alguém falando, a mãe, né? Hoje é dia das mães, a mãe fala assim: meu filho, faça isso. Eu estou falando grego? Então, porque nós somos gentios, nós somos gregos. Então a Bíblia chama de grego quem não é judeu, ou gentil, né? E a Bíblia diz que o gentil é pela sabedoria, é pela palavra. E é interessante que o grego diz assim: o que vocês estão falando é loucura. Há um irmão que congrega aqui, eu não vou dizer o nome, mas ele disse: vocês são um bando de loucos, coisa de louco esse negócio de crente. Até o dia que ele creu também. A loucura da pregação. E para o judeu, Jesus morrer numa cruz, isso é escândalo. E para o grego é loucura. E aí nós começamos a ler que o Senhor começa a falar umas coisas diferentes aí que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Porque aprove a ele salvar aos que creem pela loucura da pregação, e o Senhor então destrói a sabedoria dos entendidos, dos sábios, e a inteligência dos entendidos. E aí nós lemos o versículo 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte que a dos homens. E aí nos perguntamos: então Deus é louco, ele é fraco? Não. Isso aqui é uma forma do apóstolo Paulo estar dizendo assim: se Deus fosse louco, ele não é. A loucura dele é mais santa do que a nossa, é melhor que a nossa. E se Deus fosse fraco, porque ele não é, a fraqueza dele é mais forte que a sua. Imagine o tamanho, a grandeza desse Deus. E aí no versículo 26 nós lemos assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que interessante. Não foram muitos sábios segundo a carne que foram salvos. Não foram muitos poderosos deste século que foram salvos. Nem muitos de nobre nascimento, ricos que foram salvos. É interessante isso. Por quê? Deus, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E ele escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas do mundo, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu vou deixar os 2 últimos versículos para o final. Eu separei aqui 4 coisas para considerar com você. Primeiro, as coisas loucas que Deus considerou para os sábios. Às vezes nós atendemos pessoas aqui e elas querem saber por que da Bíblia, por que o Senhor. E uma das coisas mais difíceis é a ideia de um Criador. Como houve um Criador? Como houve uma criação? Isso é loucura. Porque parece que o Big Bang explica tudo. Eu tenho em minha sala uma corrente de clipes assim que eu fiz emendando um no outro. É desse tamanhão assim. E eu pego também um monte de clipes que estão soltos e jogo no chão assim. Eu faço assim. Jogo os clipes, caem no chão. Falei, esse é o Big Bang. Explodiu. A explosão traz a ordem, organiza. Essa semana foi lembrado o dia da vitória, 80 anos do fim da Segunda Guerra. E numa entrevista que eu fiz lá naquele canal com Daniel de Lima, ele falou que no fim da guerra, nas últimas semanas da guerra, ele tinha vontade de destruir tudo para poder ir embora logo para casa. Ele era um soldado. E ele disse, eu só pensava em destruir. E era granada para lá e para cá, morteiro para lá e para cá. Eu não concebo a ideia de explosão organizar. Mas aí eu pego aquela corrente de clipes de papel e faço assim. Alguém fez isso. Isso é organizado. A Laura falou aqui do DNA mitocondrial essa manhã aqui. É muito organizado. Existe um Criador. A ideia de família é loucura. A ideia de homem e mulher é loucura. A ideia de fé é loucura. A Bíblia é uma loucura e Gênesis parece ser uma loucura ainda muito maior. Loucura. Como assim? Coisas mínimas. E aí, o Senhor fala aqui através de Paulo das coisas fracas para envergonhar as fortes. Nós chamamos aqui as crianças para orar. Eu não sei você, mas se existe um ser que nos ensina a didática da vida, chama-se criança. E Jesus disse para nós olharmos para ela, para nós sermos simples como elas. Eu não sei se você já analisou a complexidade, a simplicidade de uma flor ou de uma ave. No Sermão do Monte, nós vamos cantar hoje um pedaço do Sermão do Monte aqui. O Senhor Jesus Cristo disse, olhai os lírios do campo. Eu vos afirmo que nem Salomão se vestiu, nem Salomão teve a glória que o lírio do campo teve. Olhai, observai as aves do céu, não ajuntam, não plantam, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste alimenta e vocês valem muito mais do que as aves. Coisas simples, envergonhando coisas enormes. Eu citei isso numa igreja que eu fui pregar ontem à noite, lá longe, para lá da casa do Robson, uns 20 quilômetros para frente, longe. E aí então, eu lembrei desse milagre de Jesus. A cura de um cego de nascença. Nós olhamos para os milagres de Jesus, às vezes de forma automática, rápida, né? Ah, ele foi lá, tocou o leproso, então ele foi lá, tocou o olho do cego e está tudo bem, né? Diz para o paralítico levantar, ele levantou e foi embora. Mas o cego de nascença aconteceu algo diferente, Jesus cospe no chão. Eu fico pensando nessa cusparada que o Senhor Jesus deu. E aí ele vai, unta o olho do cego, com aquele lodo, com aquele barro que ele fez, do cuspe dele, e diz assim, vai lá no tanque de Siloé. E aquele homem voltou vendo. Foi um milagre sensacional, não foi? Foi. Porque ele recria o olho do cego. Ele é criador do barro, vida. Olho novo. Mas o maior milagre para mim não foi esse. Porque aquele homem nunca teve uma memória visual.
Se eu encontrar o Rogério que está sentado aqui na minha frente na rua, ele vai saber que sou eu sou ele é eu, porque a gente já se viu. Então a memória do rosto do Ion está na mente dele, a memória dele está na minha mente. Então eu encontrei, já sei quem ele sabe quem eu sou, ponto. Mas aquele homem nunca teve memória visual. E Jesus cura, faz um olho novo para ele, e aquele homem vai, vem, e aquilo que ele nunca viu na vida já está implantado aqui. No momento em que ele lava os olhos no tanque de Siloé. Simples. Uma coisa simples para envergonhar aquelas fortes. A palavra, o mundo. A palavra que Deus usou para criar o mundo 55 vezes em Gênesis 1. Eu pergunto, como uma palavra pode causar tudo que existe? Do simples para o mais complexo. E o texto continua aí, das humildes, as coisas humildes, as desprezíveis para reduzir a nada as que são. Lembra de Naamã? O general Naamã, acometido de lepra. Aí então Naamã fica sabendo ali que ele está leproso, ele fica chateado, agora eu vou ter que ser afastado aqui, ninguém vai querer chegar perto de mim. Aí uma jovem, 12 anos, fala assim, tem um profeta em Israel. Aí Naamã vai lá na casa do profeta, o profeta manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Mas ele não vai me atender? Não, ele já mandou, ele já deu a fórmula aí para você ser curado. E Naamã, orgulhoso, vai embora para casa e diz, não, eu não vou fazer isso. E a lepra piora, até que a menina que usou lá, né, vai falar com os meninos lá, os meninos chegam, você já tentou de tudo, o que custa? 7 vezes no Jordão é curado. Esse é o meu Deus, escolhendo coisas humildes para fazer grandes coisas. Quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João? Pescadores. Pescadores no litoral paulista, né? Lá em Caraguá, né, Camila? Ou aqui no litoral sul. Eles eram pescadores no Pacífico, é isso? Não, num lago chamado Mar da Galileia. Gente simples. E aí o Senhor Jesus diz para eles, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Quem era Davi? Um caçula. Pastor de ovelhas. O profeta vai lá ungir, não é esse. É o ruivinho, é o outro, é o mais novo. Aquele que tem 5 pedrinhas e mata um gigante. Coisas simples, coisas humildes, reduzida a nada, aquelas que são. Moisés, filho da filha de Faraó, matou um egípcio, fugiu para Midian. E aí ele se casa lá com a Zípora, vou levar uma vida tranquila aqui. Um ranchinho, teu carinho, nada mais, vamos ficar aqui, Zípora. Nasceu Gerson, menino bom, vamos ficar aqui quieto. Aí vem a sarça, o Senhor, você vai voltar para o Egito. Você entende que de coisas simples Deus faz grandes maravilhas? Os evangélicos têm medo de falar de Maria. A gente tem muito que aprender com a nossa irmã Maria, viu, gente? Quem era Maria? Ela era princesa? Era rainha de Israel? Serva, humilde, prometida em casamento. E ela não era rainha dos céus, não. Nem era Miss Nazaré. E ela disse assim, o Senhor contemplou a humildade da sua serva. Que se cumpra em mim a palavra do anjo. Uma mulher simples se torna a mãe do Salvador. De coisas simples o Senhor faz coisas grandiosas. Bom, vamos falar do Senhor Jesus, no dia do seu nascimento. Gente, quem é Jesus? Deus de eternidade a eternidade. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Jesus é Deus. Aí esse Deus, o Filho de Deus, que é um com o Pai, se encarna e se coloca no ventre de uma mulher, que nós acabamos de descrever aqui, simples, humilde. Aí ele nasce num parto, é colocado numa manjedoura, onde animais comiam,
E a Bíblia diz que Maria envolveu o menino em faixas. E ele é visitado por pastores. E esse pai, apaixonado por Maria, acolhe esse filho em amor. E a Bíblia diz que esse menino lhes era submisso. Dá para entender quem veio salvar a gente? As coisas humildes, reduzindo a nada aquelas que são. E naquela noite, ovelhas balindo, ouvia-se mugido de um boi, e aquele menino ali, talvez chorando, envolto em faixas. Será que esse é o Salvador? Humilde assim? Não é ele o Criador, agora esse Salvador vai ser assim, humilde? E vai morrer em cruz? Escândalo para o judeu. Loucura para os gentios. Mas para nós que cremos poder de Deus, Deus se faz o mais humilde em Cristo Jesus para salvar você e a mim. E aí o texto, essa parte que nós lemos, termina com a verdadeira glória. Esse é o quarto ponto. É a nossa pretensão humana de achar que fazemos o bem. Então eu preguei o evangelho para alguém, a pessoa disse, eu não sei se é Jesus mesmo, eu não sei. Ah, mas e a hora que você chegar em cima diante do Criador, o que você vai dizer? Eu sempre procurei fazer o bem. Mas para mim Deus não existe, o que importa é fazer o bem. Eu falei, quem te ensinou a noção de bem, se Deus não existe? Da onde vem o bem? Qual é a noção de moral daquilo que é certo ou errado, é ético ou não ético? Se não existe alguém que deu isso. Porque Hitler, o bem maior dele era aniquilar o povo judeu. 6 milhões morreram. Então isso era bem para ele. Mas a partir do momento que existe um Deus, um doador da moral, é uma pretensão, talvez nossa, muito arrogante, dizer que nós somos capazes de fazer o bem e chegar na presença de Deus e vai dar certo porque eu procurei fazer o bem lá embaixo. Quando o Salmo 53 diz, não há quem faça o bem, não há nenhum justo, não há sequer um, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há um justo, nenhum sequer. Então o que é bem? Quem determinou o que é bem se Deus não existe? A maior pretensão humana é achar que eu sou, quando eu sou é apenas um. Meus queridos, o Senhor Jesus no Sermão do Monte prometeu o quê? 2 coisas para você. Aliás, não foi nem para nós, né, que ele disse aquilo. Mas a gente se apropria por aplicação. Ele promete 2 coisas ali. O que é? Não vos preocupeis com o que haveis de comer. E nem de... Isso é para acordar, que tem alguns que estão com sono. Eu sei que está frio, mas eu estou terminando. Não se preocupe com a sua comida e com a sua veste. Vamos lá? Vai, exercício, tá bom? Para a gente acordar. Quem tem micro-ondas, levanta a mão. Continua com a mão levantada, quem tem carro? Ótimo. Quem tem aqui máquina de lavar, continua com a mão levantada. Ótimo. Fogão, geladeira, casa para morar. Tá bom, não vou perguntar mais. Tudo isso que você tem, que você levantou a mão, é graça. Jesus não prometeu. Ele prometeu comida e roupa. Mas pastor, eu tenho casa. Graça. Como ele é bom, hein? Nós cantamos aqui, rei de graças ao Senhor, porque ele é bom. Ele é muito bom mesmo. E foi isso que ele prometeu. Graça. Graça sobre graça. Se nos graduamos um dia, respiramos, trabalhamos, produzimos, galgamos lugares mais altos, tudo isso é graça. Se pregamos a Cristo, graça. Eu preguei, a pessoa se converteu, graça. Se somos usados, ainda que seja para dar um copo d'água para alguém na porta de casa, graça. Se ouvimos um desesperado pedindo socorro, graça. Se oramos por um amigo ou pelos enfermos às terças-feiras ou na casa de alguém, graça. A Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E aí em 1 Coríntios 2,4, o apóstolo Paulo diz assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu diria que é a glória do Senhor em mim e apesar de mim. Presta atenção aqui. Se eu prego, se eu ministro a corações, se eu oro, se eu exerço dons espirituais, se eu vivo milagres, se pessoas se convertem,
com a minha pregação ou com o meu testemunho, se eu exorto e eu sou ouvido, se eu presido, se eu socorro alguém, se eu sou usado para libertar cativos, se eu fui usado para orar por alguém e houve cura, se eu entendo a Bíblia quando eu leio e posso explicá-la, se eu sou a habitação do Santo Espírito de Deus, foi a aula, essa aqui, a aula da manhã, hoje aqui. Se eu sou conclamado à santidade, ou ao jejum, ou à abstinência de certos alimentos, ou a orações. Se eu tenho discernimento dos tempos e das épocas, se eu tenho sido bênção na minha igreja, se eu sou requisitado, se eu me sinto fortalecido, é graça. Nada é meu. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Tudo que o Senhor me dá, eu quero colocar aos pés dele um dia como coroas, como pedras preciosas aos pés do meu Deus. Se existe alguma glória que sobra em nós, é Cristo em mim, a esperança da glória. Mas eu deixei um último item para o fim. Se eu tenho um espírito perdoador, é graça. O perdão não é teu, nem meu, é do alto. Já citei aqui muitas vezes Corrie ten Boom, sobrevivente de Ravensbrück. O único campo de concentração nazista para as mulheres. Eu ainda vou para lá em nome de Jesus. Deus permitir, quero conhecer Ravensbrück, na Holanda. Já falei para você que eu quero ir para a Holanda, tem que me levar. Ravensbrück, o único campo para mulheres. Por esconder 80 judeus na casa dela, essa mulher foi presa. Ela e a irmã. E os outros familiares mortos. Seu pai, irmãos, sobra ela e a irmã. A irmã, num dia de trabalho forçado, carregando tijolo, ela dizia, minha irmã não vai aguentar. Ela foi espancada até a morte. E ela teve uma visão aquela noite, que ela pegou uma picareta e deu no meio da agressora da irmã dela. E ela tinha ódio daquela mulher. Mas Corrie ten Boom conseguiu contrabandear uma Bíblia para dentro de Ravensbrück. E levou muitas mulheres para Cristo. Muitas mulheres. Levou prostitutas para Cristo. Porque quem era levado para campo de concentração? Judias, prostitutas, comunistas e outros. E ela levou muitas almas para Jesus, judias também. A célebre frase de Corrie ten Boom é: não existe abismo profundo onde o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Até o dia que, salvo engano, foi no Estádio Nacional de Berlim, no pós-guerra, quando ela foi liberta. Aliás, vale o detalhe, ela foi liberta por um erro de escrita. Porque todas as mulheres da idade dela morreriam no dia seguinte e as mulheres mais novas seriam libertas, e a pessoa errou a datilografia e ela escapou do campo por um erro de escrita. Ela descobriu isso anos depois. E foi liberta. Deus tinha outros planos para ela. E ela começa a empreender cruzadas de evangelismo pelo mundo. E ela está naquele estádio e ela conta essa história, e a sua carrasca nazista foi lá: o seu Deus é capaz de me perdoar? Porque fui eu que espanquei a tua irmã. Ela disse, ele é, eu não, mas ele é. E ela a puxou e abraçou aquela mulher. O perdão vem do alto. E nós não perdoamos coisas mínimas. Irmãos, eu quero dizer para você que tudo isso é glória e o poder do Senhor em nós. Nós não temos mérito nenhum em absolutamente nada. Então, quando o seu irmão pecar, ele é pecador, gente. E de pecador a gente espera pecado. Quando ele acertar, olhe, é a graça de Deus nele. Quando você acertar, é a graça de Deus em mim. É isso que ele propõe. Graça sobre graça, glória sobre glória, na pessoa dele.
Irmãos, eu fugi muito desse texto essa semana. Só Deus sabe. Porque tudo vem absolutamente dele. Vamos terminar? 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vocês, IPBI, eu me incluo, tá? Vós sois dele em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus, que se tornou da parte de Deus para você e para mim. Sabedoria, você quer ser mais sábio? Você precisa de mais Jesus na sua vida. Justiça, quer justiça? Jesus disse, bem-aventurados têm fome de justiça, que serão fartos. Eu preciso de mais justiça na minha vida. Santificação, não existe santificação sem Jesus. O nosso esforço atrapalha. E como diria um velho irmão que mora com Jesus, o nosso suor para Deus fede. É entrega. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Salvação tem nome, é Jesus. Por isso, vamos ler o 31. Todo mundo junto? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Toda a glória é dele, toda a virtude vem dele. Então, quando Deus te der um presente, pode ser uma vida aos pés dele, dê glória. Dê glórias. Fui pregar numa igreja ontem, no culto de adolescentes, e o menino que estava lá dirigindo, falou assim, olha, eu me converti lá no Recanto, na pregação, pastoreou, eu nem sabia quem era o menino. E minha mãe falou assim, então convida ele para vir aqui, porque você se converteu, acho que deu certo, porque você era difícil. Eu lembrei desse texto, é o texto da semana, né, Senhor? Amém. Toda a glória é dele, gente, a gente nem sabe. Faça para ele, se entregue, deixa ele fazer o resto. Toda a glória é do nosso Deus. Por isso que eu pedi para a gente cantar o cântico. Tudo é dele, vem dele. Ele só quer uma coisa, entrega. Amém?